O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes, e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que bebereis vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que o corpo e sangue de Jesus é o seu corpo e sangue imolado para nos salvar, para nos resgatar do pecado e da morte, para nos conduzir à felicidade eterna. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, aí na primeira leitura nós vamos perceber que essa grande festa da instituição da Eucaristia já estava lá prefigurada quando Moisés, asperge o povo com sangue de animais, porque o povo se dizia agora obediente a Deus, dispostos a seguir as palavras de Deus. E ali então no Monte Sinai, Moisés, asperge aquele povo com aquele sangue dos animais sacrificados. Já na primeira leitura, na segunda leitura, melhor dizendo, nós vamos perceber que já não é mais aquele sangue de animal que vai fazer com que nós cumpramos as leis de Deus, mas o próprio Jesus se oferece a nós, o seu corpo e o seu sangue. Por isso, essa grande festa de hoje, a instituição da Eucaristia, em que Jesus se oferece para nós o seu próprio corpo, o seu próprio sangue, em expiação dos nossos pecados, para nos dar, a liberdade do pecado e nos conduzir à vida eterna. Aqui na segunda leitura, nos versículos 13 a 14, está bem claro assim: De fato, se o sangue de bodes e touros e a cinza de novilhas espalhada sobre os seres impuros os santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo, pois, em virtude do Espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Olha, meus queridos irmãos, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Por isso ele é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte,
ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. É muito bonito, meus queridos, e muito sério viver essa grande festa do corpo e sangue de Cristo. É essa instituição da Eucaristia que Jesus realizou lá na Quinta-feira Santa e que nós hoje, não é, nessa festa do corpo e sangue de Cristo, estamos aqui revivendo, atualizando. Olha, meu querido irmão e irmã, agora não é mais sangue de cordeiro, sangue de animais. Agora, meus queridos, é o próprio Deus feito homem que se oferece na cruz o seu próprio corpo e o seu próprio sangue. Se nós lembrarmos aqui, não é, da festa da Divina Misericórdia, nós vamos perceber que do lado aberto de Jesus, não é, jorrou sangue, jorrou água e o seu próprio corpo oferecido a nós. Que bonita é esta festa de hoje, com aqueles mantos estendidos sobre as ruas, com aqueles cobertores que depois serão doados, não é? Com aqueles artistas pintando ali as ruas com serragem, com tinta, fazendo aquele tapete para o nosso Jesus passar, para o corpo e sangue do Senhor, não é, desfilar ali sobre a nossa cidade. Uma pena que com essa pandemia, não é, não temos mais condições de fazer isso, mas, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus continua dioturnamente nos oferecendo o seu corpo e o seu sangue nas Eucaristias, nas Santas Missas, em que ali nós atualizamos a sua vida, morte, paixão, né? A sua vida, paixão, morte e ressurreição por nós. É ali na Santa Ceia que nós continuamos a celebrar a cada dia, a cada domingo, que nós então, nos alimentados do corpo e sangue de Jesus, faremos e devemos fazer como fizeram lá no Antigo Testamento, como fizeram lá, não é, aqui na primeira leitura, em que eles, depois de ser aspergidos pelo sangue de animais, tornaram cada vez mais obedientes às leis de Deus. E nós, meus queridos, cada vez alimentados mais e mais do corpo e sangue do Senhor, aceitar e viver os 10 mandamentos, praticar as leis do Senhor, porque, meus queridos, alimentados pelo corpo e sangue do Senhor, é que somos revigorados para enfrentar as intempéries, para enfrentar, não é, as pandemias de cada dia. Amém? Olha, meu querido irmão, irmã, não deixemos jamais de nos alimentar do corpo e sangue do Senhor, porque alimentados do corpo e sangue do Senhor, nós temos coragem de também levar este mesmo corpo e sangue do Senhor àqueles que estão afastados, àqueles que estão com fome do corpo e sangue de Jesus, mas não estão nem percebendo, estão ansiosos, estão sedentos, e nós precisamos, com a nossa fé, com o nosso testemunho, saciar a sede. Não só a sede espiritual, mas também a sede material. É alimentados pelo corpo e sangue do Senhor, por essa instituição que Jesus se faz lá na quinta-feira, é que nós então podemos e devemos levar Jesus aos outros. E aqui eu te peço, vamos juntos, através do WhatsApp, através do YouTube, dos meios de comunicação, levar esse Jesus vivo e ressuscitado que se oferece para nós na forma do pão e do vinho. Amém? Que assim seja. Amém.